Olá, me chamo João Marcos Araújo da Silva e desenvolvi o plano de trabalho intitulado Identificação e Caracterização de bacilos gram-negativos resistentes aos antimicrobianos em aves do gênero Caracara plancus, sendo orientado pela professora doutora Heloísa Helena Campana. Esse trabalho se enquadra no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3, que compreende justamente a saúde de qualidade. Com uma breve introdução, trago uma conceitualização sobre o que são antimicrobianos, que são substâncias de origem natural ou sintética utilizadas para fins terapêuticos e também profiláticos contra micro-organismos, sendo medicamentos de primeira escolha para infecções causadas tanto por bactérias como por fungos. Nas últimas 2 décadas, vem se muito discutindo sobre a crescente resistência aos antimicrobianos por parte dos micro-organismos. Isso se dá graças ao uso irracional de antimicrobianos, que, segundo algumas organizações, tanto nacionais como internacionais de saúde, está fomentando um grande problema de saúde global. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que, se nada for realizado, em 2050, infecções bacterianas consigam matar mais do que o próprio câncer e cardiopatias. Então, entender-se agora sobre a disseminação de cepas resistentes é algo muito importante a se fazer. A abordagem One Health, que promove a inter-relação entre animais, humanos e meio ambientes, é uma abordagem que tenta interrelacionar os padrões de disseminação, por exemplo, de bactérias, que podem vir de vetores animais e possam vir a contaminar humanos, como também do meio ambiente e a vir a contaminar os seres humanos. Então, entender o padrão de distribuição via aves migratórias, por exemplo, a Caracara plancus, que é uma ave amplamente distribuída tanto na região nordeste como sudeste do nosso país, sendo conhecida popularmente como carcará, e tendo uma inter-relação muito próxima com o ser humano, podendo assim transmitir bactérias multiresistentes, é um estudo válido e super importante de ser realizado. Como objetivos desse trabalho, eu destaco que foi cultivar em laboratórios bacilos gram-negativos da microbiota cloacal de aves de vida livre, que foram justamente da espécie de Caracara plancus. Identificar tais bacilos gram-negativos que foram capazes de crescer em meios enriquecidos com antimicrobianos, além de caracterizar o perfil de sensibilidade dessas bactérias frente a diversos antimicrobianos, utilizando o método de disco-difusão, além de evidenciar os genes de resistência aos antimicrobianos que esses bacilos gram-negativos são capazes de carregar. A metodologia do trabalho se deu primeiro com a coleta das amostras, que aconteceu no município de Salvador, na Bahia, com auxílio do IBAMA, na qual foram coletados 87 suaves cloacais de aves Caracara plancus, e então transportados até o Laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciências Farmacêuticas de Campo 1 da UFPB. O processamento das amostras se deu primeiro com uma reativação das amostras que estavam então sendo transportadas e posterior inoculação em meios enriquecidos com antibióticos, ou seja, com pressão seletiva. As colônias puras foram então isoladas a partir do crescimento nesses meios enriquecidos com antibióticos e então armazenados em ultrafreezer, para a posterior identificação microbiana, que se deu em parceria com o CETENI de Pernambuco, pela técnica de Malthoff, que é justamente as espectrometrias de massas associadas à identificação tanto do gênero como da espécie do micro-organismo. A técnica oferece score, que são valores, e quanto maiores forem esses valores, maior é a confiabilidade de interpretação para a espécie do micro-organismo. O próprio software inserido no equipamento consegue nos fornecer a identificação. A pesquisa de resistência das cepas identificadas como Escherichia coli se deu por disco-difusão em agar, produção de beta-lactamases de espectro estendido pela técnica de disco-aproximação e a produção de carbapenemases pelo teste modificado de Rhodes. Ambas as metodologias foram adaptadas do Clinical and Laboratory Standards Institute, o CLSI, e foram utilizados os antibióticos disponíveis no laboratório de microbiologia. Como resultados, trago então que das 87 aves, 62, que caracterizam 71,3%, apresentaram crescimento microbiano em meio suplementado mesmo com antibiótico, que é o que não deveria acontecer em condições normais. E o maior perfil de resistência foi justamente frente à polimixina B, um dos antimicrobianos utilizados nessa etapa inicial. Dos 108 micro-organismos isolados, as culturas puras, e identificados via Malthoff, percebe-se que 92,3% se referem a enterobactérias, enquanto
apenas 3,7% se refere a um fungo leveduriforme do gênero Candida. Dentre as enterobactérias restantes, então, destaca-se a Escherichia coli, com 39,8% das amostras dos micro-organismos isolados. Essa bactéria, alguns autores já falam que ela é um isolado comum em amostras cloacais de aves de vida livre, e ela também é comum na nossa microbiota natural. Porém, essa enterobactéria é muito associada a diversas infecções do trato urinário, destacando então a importância do estudo dessa bactéria em específico. Infecções clinicamente relevantes que fogem do trato urinário são mais prevalentes em pacientes imunocomprometidos. O antibiograma das 43 amostras de E. coli demonstraram que o ertapenem e o meropenem foram os antimicrobianos com eficácia máxima frente às cepas de E. coli isoladas. A cefoxitina e a amicacina apresentaram eficácia de 97,67%. Porém, as cepas de E. coli isoladas nesse estudo apresentaram a maior resistência, sendo ela de 13,95% para a cefotriaxona e a gentamicina. E um outro importante se destacar é que existe uma crescente e preocupante resistência ao ciprofloxacino, que já é alertada por alguns autores, uma vez que esse fármaco é utilizado como primeira escolha para o tratamento de infecções do trato urinário, respiratório e intestinal. A produção de beta-lactamases de espectro estendido foi observada em 6 das 43 amostras de E. coli, das quais 5 foram resistentes ao azetrionam. Todas essas amostras foram resistentes à cefotriaxona e apenas uma foi resistente à ceftazidima, uma vez demonstrando então a produção dessa enzima. Com relação à produção então de carbapenemases pelo teste Roche, observou-se que 4 amostras de E. coli tiveram deformação no halo de ertapenem. Essa deformação pode ou não indicar a produção de carbapenemases, uma vez que esse teste é mais específico e tem uma maior sensibilidade para Klebsiella pneumoniae produtoras de carbapenemases. Por fim, conclui-se então que foi possível a determinação da microbiota cloacal de Cárcora plancus, na qual foi majoritariamente encontrada essas cepas de Escherichia coli. Essas cepas de Escherichia coli foram sim sensíveis a muitos antimicrobianos, porém resistentes a um ou mais fármacos da classe tanto dos aminoglicosídeos como dos beta-lactâmicos. A pandemia da Covid-19, infelizmente, impediu alguns ensaios para a determinação da presença dos genes de resistência. Mas destaca-se aqui que os achados relatados nesse trabalho ressaltam a importância do monitoramento dessa espécie de ave. Por fim, quero agradecer ao UFPB, bem como aos seus órgãos competentes e ao CNPq, e a orientação da professora Heloísa Helena Campana.